Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje que nós vamos abordar será sobre resoluções de questões de vestibulares. Tenho certeza que você já deve ter se perguntado: questões de vestibulares? Como assim? Provas, Enem? É muito difícil, eu não vou conseguir. Calma. Temos que pensar devagar nesse momento, principalmente porque você está na segunda série do ensino médio, mas já deve amadurecer algumas questões de como interpretar as questões, sejam elas de suas provas, sejam elas do Enem ou de outros vestibulares que você vier se aventurar por aí, certo? Então aqui a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje. Então, o que eu trouxe para vocês? Umas dicas muito interessantes sobre como você deve olhar, né, cada questão, seja ela lá da sua escola, né, das suas provas bimestrais, das suas atividades avaliativas, seja nos vestibulares que estão por vir, ou nos próprios concursos, numa fase mais adulta, que certamente essas noções irão te ajudar muito para o futuro. Então, vamos aqui. Muitos alunos, candidatos, erram em questões preciosas de concursos e provas por aí afora, pelo simples fato de não se aterem uma leitura aprofundada dessas questões. E como que em cada questão a quantidade de pontos ela é muito significativa e faz toda a diferença na aprovação, é importante sempre você averiguar se você sabe ler essas questões como ela deve ser lida e entendida para que você possa acertá-las. Então aqui eu trouxe para que a gente possa refletir 5 pontos. Primeiro, você pratica bem a leitura em todos os contextos? Lembre-se lá daquelas aulas sobre ler e interpretar, ler e compreender, tá bom? Que é diferente, então não se esqueça. Sempre ler vai ampliar seu repertório. Segunda dica, você conhece todos os tipos diferentes de leituras de questões? Você se aprofunda nessa maneira de ler as questões? Então, já comece. Primeiro, você tem que ler o que é básico, o que é fundamental, elementar. Depois, você tem que ler de uma forma analítica a questão, sempre analisando com critérios. Depois você inspeciona o que tem de palavras diferentes, para que então você possa fazer a sua crítica e aí dar a essa questão o sentido respondendo ou coisa que o valha que a questão lhe pedir, certo? Então, conhecer os diferentes tipos de leitura é o segundo passo. Terceiro, você mantém a confiança diante das questões complexas? Então, estar aí por dentro do conteúdo vai lhe garantir cumprir essa terceira dica, tá? Portanto, não deve se desesperar, porque a leitura constante vai fazer com que você tenha leveza ao se deparar com essa prova, sem desespero. Quarto ponto e muito importante, você tem que conhecer os principais erros de interpretação, tá? Que consiste em não levar o seu entendimento a possíveis contradições, manter-se sempre imparcial diante das questões, ou também não extrapolar o seu sentido quando o candidato perde o foco do que é pedido, extrapola o poder da interpretação, o ato da interpretação. Quando também reduz demais, também não é interessante, ou seja, é o contrário de extrapolar, né? No caso, quando apressa na leitura, você reduz o entendimento e acaba errando quando responde. E depois, a desatenção. Isso significa o quê? Ter sempre calma, ler todas as questões, as opções, para que você possa assinalar naquela que realmente responderá o que é pedido. E a quinta dica é simplesmente fazer uma análise estratégica da questão. Ah, professora, eu não consigo pensar em todas essas 5 dicas quando eu pego uma prova, porque o desespero é muito grande. Eu tenho que conseguir a média, ou eu tenho que conseguir a pontuação para conseguir a aprovação,
ou faz parte, é pré-requisito, eu não posso zerar. Então, tudo isso eu sei que pesa muito quando você se depara numa prova, né, com uma prova nas mãos. Mas o que você tem que fazer desde já? Construir essa base leitora para que, no momento em que você tiver que provar que entendeu, provar que sabe daquele conteúdo, tudo isso vem à tona de uma maneira bem tranquila. Por isso que é bom exercitar, tá? Então, todas essas etapas iniciais da leitura vai proporcionar ao candidato, ao aluno que é ainda você nesse momento, tá? Ou um concurseiro numa fase mais adulta, essa experiência, essa esperteza para se analisar questões de bancas por aí afora, de vestibulares e de concursos, certo? Então vamos aqui praticar. Essa questão caiu no Enem de 2012 e tem como seguinte o texto. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani, Iracema, tido como pai do romance do Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até mesmo ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. Então, isso está na revista História Viva, publicada em 2011. Tem algum tempinho, mas o que se pede é bem atual de se entender. Vamos aqui. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que, gente, quando você pega uma questão dessa, logo no enunciado você tem que ficar bem esperto. Quando se diz depreende-se, ou seja, entende-se, infere-se, podemos interpretar que temos aí 5 alternativas. E qual é a que responde? A letra A. A digitalização dos textos de José Alencar terá importante papel na preservação da história, da memória linguística e da identidade nacional, tendo em vista o que foi citado e a contribuição dele no papel social do Brasil. Então, o comentário é o seguinte sobre essa resposta. A importância de José de Alencar não se limita somente ao Brasil imperial lá de trás, porque ele foi um escritor multifacetado, ele atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político, sendo uma das figuras mais importantes da literatura romântica nacional. Então, por esse motivo, a digitalização de suas obras, sem dúvida, fortalecerá a preservação da memória linguística. Deu para entender? Então, por isso, depreende-se, porque a partir do que foi dito, você vai a uma outra interpretação, ok? Faz inferências. Cuidado com essas palavrinhas que são pegadinhas. Outra questão caída pela banca, né, gerada pela banca FUVEST, que é a que prepara o vestibular da USP, tá? São Paulo, Universidade de São Paulo. Em 2013, ela pediu assim: a essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes. E assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e nas chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais complexa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. Texto publicado pelo grande educador Anísio Teixeira em seu livro Educação é um Direito, tá? E foi adaptado para essa banca de vestibular. Vamos então ao que se pede. No trecho Chamadas Ciências Sociais,
O emprego do termo chamadas indica que o autor, ou seja, está perguntando se você entendeu qual foi a intenção do autor a colocar essa palavra chamadas no texto. Então vamos aqui às opções. Vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. Então, ciências sociais, tipo, está criticando, está levando para um outro patamar de entendimento. B, considera utópicos os objetivos dessas ciências, ou seja, uma coisa ideológica que está no mundo das ideias, não é prático. C, prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. Eu acho que não. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. E utiliza com reserva a denominação ciências sociais. O que quer dizer com reserva? Com precaução. É uma crítica bem ponderada, amenizada, certo? Então, eis aí a questão. Porque ao utilizar a palavra chamadas aí, antes de ciências sociais, o autor do texto evita generalizar, tá? Para não provocar um rebuliço na leitura do texto que ele escreveu. Então, de interpretações eu me refiro. Então, ele utiliza o termo com reservas, com precaução, certo? Então, letra E. Outra questão agora pela banca do Enem, tá? Exame Nacional do Ensino Médio, que você certamente vai passar por ele. Então, leia para uma criança. Preste atenção nesse texto que utiliza-se linguagem visual e linguagem verbal. Uma criança ao lado segurando um livro. E o que está escrito nesse cartaz? A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Olha aí. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, a partir do que está escrito e a partir do que a gente vê através das imagens, vamos raciocinar juntos. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas, certo? Isso aí você já entendeu. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. Então, veja, o enunciado provoca que você retorne ao texto, tá? A imagem, ao cartaz, para que você entenda, interprete a maneira com que as palavras, as imagens trazem de conscientização. Então, temos cinco opções. As crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora começar na infância, a alfabetização acontecer na idade certa, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado, ou as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Portanto, letra correta, letra B. A formação leitora começa na infância. O apelo visual da criança segurando o livro é uma prova de que essa é um caminho para você chegar a essa questão, essa resposta. Outra, colocada no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, em 2017, não faz muito tempo. Leia o trecho de Quincas Borba de Machado de Assis. E enquanto uma chora, outra ri, e é a lei do mundo, meu rico senhor, é a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo. Mais uma distribuição de lágrimas e polcas, soluços, sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se o equilíbrio da vida. Trecho do livro Quincas Borba, publicado essa edição em 1992. O que é polca? Coloco aqui para você se lembrar. É um tipo de dança. E sarabanda também, ok? A partir disso, vamos responder. De acordo com o narrador, 5 opções. Qual é que responde? A existência é marcada por antagonismo. Aí você vai lá e pensa, meu Deus, o que é antagonismo? Antagonismo são oposições.
Vocês viram que ele fala em chora, ri, risos e sofrimentos, né? Então, isso denota que o equilíbrio ali está comprometido e que é importante se pensar nisso. Então, letra B. Então, diante de tudo que vimos sobre questões de vestibulares, o que é importante é você ler, saber que interpretar é diferente de compreender, se ligar nos enunciados, tá bom? Cuidado com as pegadinhas das questões, verificar cada alternativa e ler com muita atenção para que você possa escolher as respostas coordenadas corretamente, tá? Então, para rever essa aula, acesse a plataforma e se liga na próxima aula que nós vamos continuar esse assunto. Até lá!